Eu sou Natália, e naquela época, aos meus 20 e poucos anos, sentia o peso do mundo nas costas de uma forma que ninguém na minha família parecia, de fato, notar ou se importar. Desde muito cedo, fui jogada na vida com a expectativa de que aprendesse a me virar, enquanto muitos ao meu redor desfrutavam de privilégios que eu só podia sonhar. Enquanto minhas primas, como a Cíntia e a Betina, exibiam suas bolsas de marca e os carros novos que ganhavam dos pais, eu me desdobrava em malabarismos diários, equilibrando 2 empregos de meio período para conseguir pagar as mensalidades da faculdade de design, ainda por cima, dar uma força em casa com as contas. Minha realidade era a periferia de Campinas, um bairro onde cada rachadura no asfalto e cada portão enferrujado contavam uma história de luta e resiliência, e onde a vida era uma maratona constante. Meu dia começava antes mesmo do sol pensar em raiar, com o som do galo do vizinho e o barulho distante dos primeiros ônibus. Pegava a condução lotada, com o cheiro de suor e cafeína se misturando, ia para um trabalho, depois para outro, e à noite, finalmente, para a faculdade. Chegava em casa exausta, muitas vezes virando a madrugada para dar conta dos trabalhos, com o cansaço pesando nas pálpebras, mas com a chama da esperança de um futuro melhor acesa dentro de mim. Meus pais eram pessoas simples, de bom coração, sim, mas com uma visão um tanto limitada e conservadora do que era sucesso. Para eles, o caminho certo era seguir a tradição familiar, casar cedo, ter filhos, sem grandes ambições profissionais, afinal, para que tanto estudo, Natália? Não vai te deixar rica, não. Era uma mentalidade que me sufocava, mas eu tentava não demonstrar. Minha tia Sônia, irmã da minha mãe, era o espelho, talvez até o caricatura, dessa mentalidade. Ela tinha um toque extra de malícia, de julgamento, de uma superioridade velada que sempre me incomodou profundamente. Para ela, a vida era um constante palco de avaliação, onde todos eram julgados, e ela, a juíza mor. Seu passatempo favorito era espalhar fofocas e criticar a vida alheia, sempre se colocando numa posição de privilégio moral e financeiro, ainda que sua própria vida estivesse longe de ser um exemplo inabalável de prosperidade ou felicidade. Os almoços de domingo na casa da avó Geni, lá no centro da cidade, eram um ritual que beirava o sagrado, um ponto fixo na semana da família. Eram sempre barulhentos, com aquele cheiro inconfundível de tempero forte, alho refogado, e feijão cozinhando por horas na panela de pressão. A bagunça das crianças correndo pelo quintal, a algazarra dos adultos que mal se viam durante a semana, o tilintar dos talheres, as risadas altas e as discussões acaloradas sobre futebol ou política. Para mim, no entanto, essas reuniões, que deveriam ser sinônimo de aconchego e união, haviam se transformado num palco de constante escrutínio e avaliação. Cada passo que eu dava, cada conquista, por menor que fosse, parecia ser submetida a um júri implacável, e cada vitória me era invisível ou pequena demais diante das expectativas fantasmas ou, pior ainda, da completa e absoluta indiferença da maioria. Eu me esforçava para contribuir, para levar algo, um pudim de leite condensado, um bolo de fubá, sempre feito com um pouco que me sobrava do salário apertado e, acima de tudo, com muito carinho. Era um gesto de pertencimento, uma tentativa de mostrar que eu me importava, na esperança de que esse esforço fosse notado e valorizado. Mas, infelizmente, era como se meus esforços fossem engolidos por um buraco negro, invisíveis, abafados pela grandiosidade autoimposta dos outros, ou pela pressa coletiva de todos em se servir primeiro. Eu chegava sempre um pouco cansada, mas com um sorriso no rosto, querendo compartilhar as pequenas vitórias da semana, como a nota alta em uma matéria particularmente difícil ou um elogio inesperado do meu chefe no estágio. Mas, quase invariavelmente, minhas tentativas eram abafadas, sobrepostas por histórias muito mais interessantes e dramáticas, os problemas financeiros da prima Cíntia, a viagem luxuosa do primo Beto para o Nordeste, ou a nova televisão gigantesca que o tio Carlos tinha acabado de comprar, com parcelas a perder de vista. Eu sentia que era apenas mais um corpo ocupando um lugar à mesa, e não uma pessoa com sonhos vibrantes, lutas diárias e, principalmente, uma voz que merecia ser ouvida. Naquele domingo em particular, o calor estava de rachar, um daqueles dias típicos de verão no interior, que faz o suor escorrer pela espinha. O ar-condicionado da sala da avó Geni, um modelo antigo e barulhento, mal dava conta do batalhão de gente que se espremia no cômodo. Eu tinha passado a manhã inteira finalizando a entrega de um projeto de faculdade, o que me fez chegar um pouco atrasada ao almoço, mas ainda há tempo de ajudar a colocar a mesa e arrumar as travessas fomegantes de comida na bancada da cozinha. Meu estômago roncava de fome, já que a pressa me impediu de tomar um café da manhã decente.
A tia Sônia, com sua voz esganiçada, que sempre me dava nos nervos, já estava no meio de uma anedota maliciosa sobre a vizinha que tinha sido despejada, enquanto todos se serviam com uma avidez quase selvagem, os pratos empilhados com montanhas de arroz, feijão gordo, frango assado com batatas e farofa crocante. Eu peguei meu prato, pequena porção, apenas o suficiente para matar a fome inicial, e me preparei para comer, ansiosa pelo primeiro bocado. Foi então que ela me encarou, os olhos pequenos e penetrantes, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem, um prenúncio de alguma alfinetada venenosa. Ela parou abruptamente de falar sobre a vizinha, e direcionou o olhar diretamente para mim, num silêncio que fez o barulho dos talheres e das conversas animadas diminuir um pouco ao redor. Um silêncio estranho, pesado, que me fez prender a respiração. Ah, Natália, você devia agradecer por ter um prato cheio assim na mesa, né, minha filha, ela disse, com um tom adocicado de quem solta uma pérola de sabedoria, mas que, na verdade, estava destilando veneno. Eu senti meu rosto corar instantaneamente, um calor de vergonha subindo pelo pescoço, mas tentei disfarçar, buscando manter a compostura. Claro, tia Sônia. Sempre agradeço, respondi, baixinho, desejando, com todas as minhas forças, que a terra se abrisse e me engolisse ali mesmo. Mas ela não se deu por satisfeita. Não satisfeita de jeito nenhum. Porque não é todo mundo que tem um prato farto desses, ainda mais quando a gente não contribui com nada, não é mesmo? Só chega para comer. Tem gente que só sabe estender a mão, mas na hora de ajudar, de colocar a mão na massa, de fazer alguma coisa que preste, some. Tem que dar valor, Natália, muito valor. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago, um golpe seco e inesperado, que doeu muito mais do que a fome que eu sentia antes. Não contribuo com nada? A frase ecoou na minha cabeça, distorcida pela vergonha e pela raiva que começavam a borbulhar dentro de mim, uma lava fervente que ameaçava explodir. Olhei ao redor, buscando algum sinal de apoio, um olhar de desaprovação para a tia Sônia, qualquer coisa que indicasse que alguém ali me defendia ou sentia indignação pela injustiça. Mas a imagem que vi me quebrou por dentro de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Todos continuaram comendo. Meus pais, meu tio, meus primos, até a avó Geni, que geralmente intervinha em situações assim, pareciam ter virado estátuas, com os olhos fixos nos seus próprios pratos, os talheres tilintando ruidosamente como se absolutamente nada tivesse sido dito, como se eu fosse invisível, como se minha dor não importasse. Ninguém moveu um músculo, ninguém defendeu, ninguém sequer fez um sinal de desaprovação, um suspiro, nada. Era como se as palavras cruéis da tia Sônia fossem a mais pura e inquestionável verdade, e eu fosse, de fato, um fardo invisível, um estorvo que apenas consumia sem oferecer qualquer retorno. O silêncio da indiferença foi o mais ensurdecedor dos barulhos, o mais devastador dos julgamentos. A vergonha e a humilhação me consumiram de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes, uma sensação sufocante de não pertencimento. Senti uma ardência nos olhos, mas me recusei a chorar ali, diante de todos eles, diante daquela plateia silenciosa. Meu peito apertou, a comida no meu prato, antes tão desejada, de repente pareceu intragável, e a fome que eu sentia antes deu lugar a um nó na garganta, um bolo que me impedia de respirar direito. Era a gota d'água, o ponto final numa lista infindável de pequenas humilhações que eu vinha colecionando silenciosamente ao longo dos anos, engolindo cada uma delas em nome da paz familiar. Eu não merecia aquilo. Eu sabia que não merecia. Lentamente, com a dignidade que me restava, levantei da cadeira. Não fiz barulho, não disse uma palavra. Apenas depositei meu prato, ainda intocado, sobre a mesa, o alimento que eu não podia mais engolir. Virei as costas para aquela família que me julgava com tanta facilidade e para a comida que eu já não desejava. Fui embora. Sem olhar para trás. Sem uma despedida, apenas um adeus mudo e definitivo. A saída foi quase silenciosa, um sussurro de revolta que só eu podia ouvir, mas que ecoava em cada fibra do meu ser. Eu não disse tchau, não inventei desculpa alguma para justificar minha partida abrupta, não dei explicações sobre o turbilhão de emoções que se agitava dentro de mim. Simplesmente me levantei e fui. O barulho dos talheres e as conversas abafadas pareciam me perseguir, um coro de indiferença, mas eu forcei meus ouvidos a se fecharem para aquela sinfonia cruel. O portão da casa da avó Geni fechou atrás de mim com um rangido que parecia selar um capítulo inteiro da minha vida.
Minhas pernas me levaram para longe, a princípio sem rumo, apenas seguindo a linha reta da rua, meus passos firmes, mas meu coração em pedaços. O sol causticante daquele domingo castigava minha pele, mas a ardência dentro de mim era muito maior, um fogo que queimava de mágoa e humilhação. As lágrimas, que eu havia segurado com tanto esforço e orgulho diante daquele bando de pessoas, finalmente rolaram, quentes e abundantes, misturando-se com o suor que descia pelo meu rosto. Não era apenas a dor da ofensa direta da tia Sônia, não, era a dor acumulada de uma vida inteira de desvalorização, de esforço não reconhecido, de amor que parecia ser sempre condicional e nunca genuíno. Eu andei por horas, sem nem perceber o tempo passar, meu celular no modo silencioso, ignorando as poucas mensagens que provavelmente apareceriam, sempre as mesmas desculpas esfarrapadas, a tia Sônia é assim mesmo, não liga para o que ela fala, você sabe como ela é, Natália, meio bruta, mas no fundo te ama. Mas não, eu não sabia como ela era. Ou melhor, eu sabia demais. Eu sabia que ela era venenosa, e que a família era conivente. Essa não era a primeira vez que a tia Sônia me alfinetava, nem a primeira vez que a família inteira observava em silêncio cúmplice. Lembro-me da vez em que, ao receber um prêmio importante por um projeto acadêmico inovador, ela comentou, em voz alta e para todos ouvirem, com um sorriso debochado, que o prêmio não paga a conta, né, Natália? Não enche a barriga. Ou quando eu contei animada que tinha conseguido um estágio super concorrido numa empresa de arquitetura, e ela imediatamente retrucou, ah, estágio. Mas não é um emprego de verdade, né? Quando você vai ter um salário digno para se sustentar, para casar, para ter sua casinha e seus filhos? A cada comentário, um pedido à minha autoestima, uma pequena facada na minha confiança. Mas o almoço de domingo, com todos continuando a comer como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse um fantasma à mesa, foi diferente. Foi a evidência crua e palpável de que, para eles, eu não existia de verdade como uma pessoa digna de respeito. Meus sentimentos eram secundários, minha presença, irrelevante. Aquele prato de comida intocado, deixado sobre a mesa, era o símbolo da minha dignidade recusada, da minha alma ferida, uma oferta rejeitada de algo que eu não podia mais aceitar. Cheguei em casa, no meu pequeno apartamento alugado, exausta, mas com uma clareza de propósito que nunca havia experimentado antes. Olhei para o meu cantinho, com móveis simples, alguns objetos de decoração que eu mesma fiz, mas que era o meu porto seguro, conquistado com tanto suor e sacrifício. Foi ali, naquele espaço que eu havia decorado com meu gosto e minhas economias, que eu decidi, com uma convicção inabalável, que as coisas mudariam. Chega de buscar aprovação, de me humilhar em silêncio, de tentar preencher um vazio que nunca seria preenchido pela minha família. Eles me ensinaram, de forma dolorosa e inesquecível, a lição mais valiosa de todas: eu era a única pessoa responsável pela minha felicidade, pelo meu valor e pelo meu próprio caminho. Ninguém mais me daria isso. A partir daquele dia, minha vida seria para mim. Eu me concentraria nos meus estudos, no meu trabalho, na construção de um futuro onde eu não precisasse provar nada a ninguém, onde meu prato estaria cheio não por caridade ou pena, mas por mérito, por minhas próprias mãos. Era uma decisão dolorosa, sim, porque cortar laços familiares é como arrancar um pedaço da própria alma, uma amputação emocional que dói até os ossos. Mas era necessário. Eu precisava cicatrizar. Precisava me reconstruir, pedra por pedra, com a força que eu nem sabia que tinha. Nos dias que se seguiram, a mudança foi radical. Meus pais me ligaram, sim, preocupados, com a voz embargada, um misto de culpa e incompreensão, perguntando por que eu havia ido embora daquele jeito, de repente. Eu fui honesta, mas sem drama, sem jogar a culpa, apenas expondo a minha dor. Mãe, pai, eu não aguento mais as humilhações da tia Sônia, e o fato de ninguém nunca me defender, de ninguém nunca intervir, me dói mais do que as palavras dela. Eu preciso de um tempo para mim. De verdade. Eles tentaram argumentar, dizer que a tia Sônia não tinha intenção, que era um jeito dela de brincar, que eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas eu estava firme. Não é o jeito dela, é a falta de respeito. E eu não vou mais aceitar isso. Quando a gente aprender a se respeitar, talvez a gente possa conversar. Por agora, preciso de um espaço, de um tempo para me reerguer, longe de julgamentos. Coloquei limites claros, sem gritos, sem ataques, apenas com a serenidade de quem sabe o que precisa e o que merece.
E eles, pela primeira vez, pareceram entender, ainda que a contragosto e com um ar de desconcerto. O silêncio deles foi diferente dessa vez, não era indiferença, mas choque, um espanto com a minha atitude. Eram anos de aceitação passiva da minha parte, e agora eu estava subvertendo a ordem estabelecida, virando a mesa. As chamadas e mensagens da tia Sônia, para minha surpresa, demoraram a aparecer. Quando finalmente vieram, eram cheias de uma falsa preocupação, com pitadas de vitimismo e manipulação. "Está tudo bem, querida? Ninguém mais te viu, senti sua falta", dizia uma mensagem, quase teatral. Outra: "Será que foi algo que eu disse? Você sabe que eu sou brincalhona, Natália, não leva a mal, meu anjo, meu coração." Eu as ignorei, uma a uma, sem nem abrir as mensagens muitas vezes. Cada notificação era um lembrete do quanto eu tinha sido invisível e do quanto eu me negava a ser novamente. Eu me sentia em paz, uma paz estranha, quase assustadora de tão nova, mas verdadeira e libertadora. Era a paz de quem tinha tomado as rédeas da própria vida, de quem havia virado a página. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais focada nos meus objetivos. Usei cada gota de energia que antes era gasta em preocupações com a opinião alheia, com o que os outros pensavam de mim, para investir em mim mesma. Minhas notas na faculdade melhoraram ainda mais, meu desempenho no trabalho chamou a atenção dos meus superiores. Comecei a economizar cada centavo, planejando meu futuro com uma determinação feroz, uma obstinação que me surpreendia. Não era vingança o que me movia, não, mas um profundo desejo de provar a mim mesma que eu era capaz de construir um império com as minhas próprias mãos, sem dever absolutamente nada a ninguém, sem esmola, sem migalhas. E falando em império e construção, eu quero saber, você também já sentiu essa necessidade avassaladora de se reerguer e construir algo completamente novo depois de uma grande decepção, depois de ter o coração partido? Já passou por algo que te fez repensar tudo, mudar completamente o rumo da sua vida, buscando uma versão mais forte e verdadeira de si mesmo? Se sim, me conta aqui nos comentários, porque suas experiências são um tesouro para mim e para toda a nossa comunidade. É com as suas histórias que a gente se fortalece e se inspira. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo. Clica agora mesmo no botão de se inscrever para não perder nenhuma história emocionante como a minha e para a gente continuar crescendo juntos, trocando apoio, carinho e inspiração a cada novo vídeo. Os 3 meses que se seguiram ao incidente do prato, como eu passei a chamar em meus pensamentos, foram um turbilhão de mudanças, um verdadeiro divisor de águas e, acima de tudo, um período intenso de descobertas profundas sobre quem eu era e do que era capaz. A vida, que antes parecia um fardo pesado, uma mochila cheia de pedras que eu carregava com resignação, começou a ganhar contornos de liberdade, de leveza, de possibilidade. Eu me dediquei de corpo e alma à faculdade e ao trabalho, com uma sede de conhecimento e uma garra que me impulsionavam para frente. As madrugadas que antes eram preenchidas com angústias e questionamentos sem fim sobre o meu lugar no mundo, sobre a minha validade como pessoa, agora se enchiam de projetos, de ideias inovadoras e da empolgação vibrante de ver meu próprio progresso materializar-se a cada dia. Consegui uma bolsa integral para um curso intensivo de design gráfico, uma oportunidade que não só aprimorou minhas habilidades, mas também me abriu portas para novas oportunidades e conhecimentos que eu nem imaginava. Meu chefe no pequeno escritório de arquitetura, onde eu trabalhava como assistente, um senhor de olhar experiente e poucas palavras, percebeu minha dedicação incansável e, para minha surpresa, meu talento em ascensão. Ele começou a me dar mais responsabilidades, mais autonomia nos projetos, e elogiou publicamente minha capacidade de resolver problemas complexos e de inovar com criatividade. Era um reconhecimento que eu nunca havia recebido da minha própria família, um calor que eu sentia no peito, e isso me impulsionava ainda mais, me dando asas para voar. Meu círculo social também começou a mudar de forma notável. Eu me aproximei de colegas da faculdade que tinham ambições e valores parecidos com os meus, pessoas que valorizavam o esforço, a meritocracia e a busca por um propósito maior. Deixei de lado, sem grandes dramas ou explicações, os amigos em que só apareciam quando precisavam de um favor, de um dinheiro emprestado ou de um ombro para chorar. Comecei a frequentar workshops, palestras, a me conectar com profissionais renomados da área, ampliando meu networking e minha visão de mundo. Minha perspectiva se expandiu, e percebi que havia um universo inteiro de possibilidades, vibrante e cheio de oportunidades, muito além das 4 paredes da casa da avó Geni, além dos julgamentos e das mesquinharias familiares.
Comecei a sonhar mais alto, a traçar metas ambiciosas para o meu futuro profissional e pessoal, ousando imaginar coisas que antes me pareciam inatingíveis. Cada pequena conquista, como fechar um novo projeto, receber um elogio de um professor ou economizar o suficiente para comprar um livro que eu desejava há tempos, era celebrada internamente, com um sorriso de satisfação que só eu entendia, uma felicidade genuína que brotava do meu próprio esforço. Minha relação com meus pais se manteve morna durante esse período. Eles ligavam de vez em quando, sempre com o mesmo tom de preocupação maternal e um leve ar de culpa velada, perguntando como eu estava e se eu voltaria para o almoço no próximo domingo. Eu atendia, conversava com carinho e respeito, mas mantinha a distância emocional que eu havia estabelecido. Não compartilhava meus novos triunfos, nem minhas novas ambições, nem os detalhes da minha vida em transformação. Era como se eu estivesse construindo uma ponte para o meu futuro, uma ponte sólida e bem elaborada, e eles, por enquanto, estavam na margem oposta, olhando de longe, sem atravessar. Eu não queria machucá-los, mas também não queria, de forma alguma, abrir mão da minha paz e da minha autonomia recém-conquistadas. A tia Sônia, por sua vez, tentou algumas aproximações forçadas, com mensagens de saudades e a preocupação, me convidando para outros almoços de domingo com promessas vazias de que agora seria diferente. Mas eu sempre respondia com educação e gentileza, que estava ocupada, sem dar detalhes ou margem para questionamentos. Ela parecia não entender, ou se recusava a entender, que o que havia acontecido não era uma simples briguinha de família que se resolve com uma desculpa casual. Era uma ferida profunda, que precisava de tempo para cicatrizar, e de uma mudança real de comportamento que eu, honestamente, não via nela. A ausência desses almoços dominicais, que antes eram sinônimo de tortura emocional e de uma agonia silenciosa, agora representavam um alívio enorme, uma libertação. Eu usava esses domingos para estudar, para me dedicar aos meus projetos pessoais, para explorar a cidade que eu tanto amava, ou simplesmente para relaxar e cuidar de mim mesma, coisas que antes eu não me permitia, sempre colocando as necessidades dos outros à frente das minhas. Descobri o prazer de cozinhar minhas próprias refeições, com ingredientes frescos e receitas novas, de ler um bom livro em paz, sem interrupções, de fazer uma caminhada revigorante no parque sem pressa, apenas observando a vida acontecer. Eu estava construindo minha própria felicidade, tijolo por tijolo, sem depender da aprovação, do reconhecimento ou da validação de ninguém. Aprendi, na carne e na alma, que a verdadeira contribuição não era medida por um prato de comida à mesa, por um favor feito, mas pelo impacto positivo que eu estava tendo na minha própria vida e, indiretamente, no mundo ao meu redor. Minha resiliência se transformou em uma força inabalável, e eu comecei a ver os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades disfarçadas de crescimento e aprendizado. Comecei a me sentir mais bonita, mais confiante, mais radiante. Investi em mim, não apenas em cursos e estudos, mas também no meu bem-estar físico e mental. Fiz academia, mudei meu guarda-roupa, cortei o cabelo de um jeito que me fazia sentir mais moderna, mais empoderada, mais eu mesma. Pequenas coisas que, juntas, formavam um novo eu, uma Natália que eu mal reconhecia, mas que amava. Eu estava florescendo, e as pessoas ao meu redor notavam a transformação. Recebi elogios no trabalho, na faculdade, e até de estranhos na rua, que me olhavam com um brilho de admiração. Aquela garota acanhada, invisível, que se encolhia nos cantos da sala, estava dando lugar a uma mulher forte, determinada e com um brilho próprio que vinha de dentro. A ironia era que, quanto mais eu me afastava da minha família e de seus padrões tóxicos, mais eu me encontrava, mais eu florescia. Quanto menos eu buscava validação externa, mais a validação interna crescia, forte e inabalável. Era um paradoxo, sim, mas um paradoxo incrivelmente libertador, que me dava um senso de paz e propósito. A vida me testou de outras formas, é claro. Houve dias em que a solidão batia à porta, em que a saudade dos meus pais, apesar de tudo, apertava o peito. Mas eu lembrava do olhar indiferente da tia Sônia, das palavras cortantes, do silêncio ensurdecedor da família, e isso me dava forças para seguir em frente, para manter o meu caminho. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, não por vingança, não por rancor, mas por autodefesa, por amor próprio, por um profundo respeito pela pessoa que eu estava me tornando. Eu merecia ser respeitada, merecia ter meu valor reconhecido, e se minha família não era capaz de me dar isso, eu mesmo faria, com minhas próprias mãos e minha própria voz. Eu estava escrevendo minha própria história, e ela seria uma história de superação e sucesso, não de vitimismo e submissão.
A cada dia, eu me sentia mais grata pelas lições que a vida, mesmo as mais dolorosas e cruéis, me ensinava. Aquele prato de comida, deixado intocado na mesa da avó Geni, tinha se transformado não em um símbolo de humilhação e dor, mas no marco zero da minha reconstrução, o ponto de partida para minha liberdade e meu empoderamento. Era uma nova Natália que surgia das cinzas da velha. A minha jornada de autodescoberta e crescimento profissional continuava em ritmo acelerado, uma espiral ascendente de aprendizado e conquistas. Naquele mesmo período transformador, recebi uma proposta de emprego que parecia ter saído diretamente dos meus sonhos mais ousados, uma chance irrecusável. Uma agência de publicidade de grande porte, com sede na efervescente São Paulo, me ofereceu uma vaga como designer júnior, com a promessa clara de um crescimento rápido e um plano de carreira para o cobiçado cargo de diretora de arte em menos de 2 anos. Era o trabalho dos meus sonhos, algo que eu nem ousava verbalizar antes, com medo de parecer pretensiosa, mas que agora estava ali, ao meu alcance, um convite para um futuro brilhante. Aceitei sem pensar 2 vezes, com o coração batendo forte de empolgação e um frio na barriga de ansiedade. A mudança para a capital, uma metrópole gigante cheia de desafios, foi um passo gigantesco, uma verdadeira quebra de paradigma, mas eu estava pronta, mais do que pronta, para o que viesse. Meu pequeno apartamento em Campinas, com suas memórias e sacrifícios, foi substituído por um estúdio moderno, funcional e cheio de personalidade, estrategicamente localizado no bairro de Pinheiros, um dos mais vibrantes e culturais da cidade. Era um salto de qualidade de vida que eu jamais imaginaria ser possível tão rápido, um testemunho do meu próprio esforço e dedicação. Em São Paulo, mergulhei de cabeça no novo emprego, como quem encontra a sua verdadeira vocação. O ritmo era intenso, as cobranças, enormes e constantes, mas a satisfação profissional era indescritível, uma adrenalina que me impulsionava a ser cada vez melhor. Trabalhava com uma equipe talentosa, criativa e, o mais importante, que me valorizava genuinamente, que me enxergava como parte fundamental do sucesso. As ideias que eu apresentava eram ouvidas com atenção, discutidas em reuniões produtivas, e muitas delas implementadas com sucesso, gerando resultados impressionantes para a agência. Minhas noites de estudo da faculdade, antes solitárias e cansativas, foram substituídas por cursos de especialização na área, por conferências com grandes nomes do design, e eventos importantes do setor, onde eu podia trocar experiências e aprender ainda mais. Eu estava absorvendo conhecimento como uma esponja, ávida por cada nova informação, e cada nova habilidade adquirida me dava mais confiança, mais segurança e um senso de propósito ainda maior. Meu salário aumentou consideravelmente, o que me permitiu não apenas viver com conforto e sem preocupações financeiras, mas também realizar sonhos que antes pareciam distantes e inatingíveis, como uma viagem de fim de semana para a praia, com direito a bons restaurantes e pousadas aconchegantes, ou a compra de um carro compacto, para facilitar a locomoção na cidade grande e suas intermináveis avenidas. Durante esse tempo de intensa transformação, mantive a mesma distância emocional com a família. As poucas vezes em que ligava para meus pais, a conversa era sempre superficial, cheia de amenidades e sem aprofundar em detalhes da minha nova vida. Eles sabiam que eu tinha me mudado para São Paulo, mas não tinham detalhes do meu novo emprego, nem da minha nova rotina, nem das minhas conquistas. E, para ser sincera, eu não queria que soubessem. Parte de mim ainda temia que, se eles soubessem do meu sucesso estrondoso, a tia Sônia voltaria com suas farpas cheias de inveja, ou que a família inteira se sentiria no direito de me pedir favores, de me cobrar uma ajuda que eu não tinha obrigação moral de dar. Eu queria desfrutar da minha conquista em paz, sem o peso da expectativa alheia ou do julgamento velado. Meu coração ainda guardava as cicatrizes do passado, e eu não estava pronta para expô-las novamente ao risco de serem abertas de novo, de sangrarem novamente. Minhas primas, Cíntia e Betina, de vez em quando me adicionavam em grupos de WhatsApp da família, daqueles cheios de figurinhas de bom dia e correntes religiosas intermináveis. Eu saía silenciosamente, sem explicação, sem fazer alarde. Elas tentavam, de forma um tanto desajeitada e sem naturalidade, puxar conversa nas redes sociais, perguntando como eu estava, se eu já tinha namorado, se estava feliz na cidade grande. Eu respondia com evasivas educadas, sempre com um sorriso gentil, mas sem aprofundar em nada que pudesse dar brecha para a bisbilhotice. Percebia que havia uma curiosidade crescente sobre a minha vida, uma espécie de fascínio pelo meu sumiço e pela minha aparente independência, pelo meu brilho que não podia mais ser escondido. Mas eu não estava disposta a ser a atração do almoço de domingo, a nova história para ser destrinchada, julgada e, no fim, desvalorizada.
Eu havia aprendido que a discrição era uma armadura, e que meu silêncio era minha maior força, meu escudo protetor. Durante esse período, o único contato familiar que eu mantive mais próximo e com alguma profundidade foi com a avó Geni. Ela, com sua sabedoria simples, seu olhar terno e seu coração enorme, entendia que eu precisava de espaço, mas nunca deixou de me enviar um carinho em forma de mensagem de texto, Deus te abençoe, minha neta em que aquecia a alma. De vez em quando, ela me ligava, e a gente conversava sobre amenidades, sobre as novelas da noite, sobre as plantas que ela cultivava com tanto carinho no quintal. Nunca mencionávamos a tia Sônia ou o fatídico almoço. A avó Geni parecia ser a única que, sem precisar de palavras diretas, compreendia a minha dor e o meu processo de cura e reconstrução. Ela me dizia, com sua voz suave e cheia de afeto, minha filha, a vida é uma roda gigante, não se esqueça. Hoje você está embaixo, amanhã você está lá em cima. E o que importa é a gente não esquecer quem a gente é, não perder a essência, não deixar que a vida endureça o coração. Continue firme, minha neta, com a cabeça erguida. Essas palavras, carregadas de um amor genuíno e incondicional, eram como um bálsamo para minha alma ferida, um lembrete de que nem toda a família era como a tia Sônia, e que o amor, o verdadeiro amor, existe e cura as feridas mais profundas. 3 meses se passaram rapidamente, parecendo um piscar de olhos. Eu estava feliz, realizada, com um futuro promissor e brilhante à minha frente. Havia conquistado uma independência financeira e emocional que eu jamais imaginaria ser possível, uma liberdade que me enchia de orgulho. Minhas cicatrizes ainda estavam lá, sim, mas haviam se transformado em lembretes de força, de resiliência, não de dor. Eu olhava para trás e via a menina humilhada do almoço de domingo como uma Natália do passado distante, quase uma estranha, uma versão que eu já não reconhecia. A Natália de agora era uma mulher que tinha aprendido a se valorizar, a se proteger, a trilhar seu próprio caminho com coragem e determinação. Eu estava no comando da minha vida, e nada, nem ninguém, me tiraria essa nova sensação de empoderamento, essa paz interior. Minha rotina em São Paulo era agitada, com desafios diários, mas incrivelmente gratificante. Acordava cedo, ia para a academia, tomava um café da manhã reforçado e seguia para o trabalho, sentindo a energia da cidade me abraçar. Minhas noites eram preenchidas com projetos criativos, com saídas divertidas com meus novos amigos, ou simplesmente com o silêncio e a paz do meu apartamento, onde eu podia ser eu mesma, sem julgamentos, sem expectativas, sem ter que provar nada a ninguém. Era a minha nova vida, e eu a amava com cada fibra do meu ser. Foi numa terça-feira chuvosa, dessas que deixam o trânsito de São Paulo ainda mais caótico e as pessoas com um ar melancólico, envoltas em seus próprios pensamentos, que a campainha do meu apartamento tocou insistentemente, um som estridente que quebrou o silêncio da minha noite. Eu estava terminando de preparar um jantar simples, um risoto de cogumelos, enquanto ouvia um podcast sobre design, e meu primeiro pensamento foi que devia ser o entregador de algum aplicativo que eu não havia pedido, um engano comum na metrópole. Olhei pelo olho mágico, e meu coração deu um salto no peito, uma batida forte e descompassada que me fez prender a respiração. Parada ali, debaixo da garoa fina que caía incessantemente, com uma sacola de feira vazia e amarrotada em uma das mãos e a expressão de quem havia passado por uma tempestade muito maior do que a chuva lá fora, estava a tia Sônia. Meu mundo, que eu havia cuidadosamente reconstruído em pilares sólidos de autonomia, paz e autoconfiança, ameaçou desmoronar sob meus pés. Um misto avassalador de choque, curiosidade e uma pontada aguda de raiva antiga me invadiu, fazendo minha mente girar. Por que ela estava ali? Como, por todos os céus, ela havia me encontrado em uma cidade tão grande e impessoal como São Paulo? E, mais importante, o que ela, a mulher que me humilhara publicamente, queria de mim agora? Abri a porta, apenas o suficiente para mostrar meu rosto, sem, contudo, convidá-la a entrar imediatamente. Seu cabelo, que antes era sempre impecável, arrumado com esmero e laque, estava levemente molhado e bagunçado, grudado na testa. As roupas, que antes eram sinônimo de vaidade e ostentação, pareciam surradas, desbotadas, com um ar de abandono que me chocou profundamente. O sorriso cínico de antes, aquele que eu tanto detestava, havia dado lugar a uma expressão de cansaço extremo, preocupação e uma vulnerabilidade que eu jamais havia presenciado nela. Natália, minha querida. Posso entrar, por favor? Ela perguntou, a voz mais baixa, mais rouca e hesitante do que eu jamais a havia ouvido, quase um sussurro. Eu senti um arrepio percorrer a espinha. A sacola vazia na mão dela, antes um mero detalhe,
agora assumia um simbolismo poderoso, uma representação física daquele prato vazio do título, agora materializado de uma forma que eu não esperava, uma ironia cruel do destino. Respirei fundo, tentando manter a calma e a compostura, sem deixar que minhas emoções transparecessem. Tia Sônia. Que surpresa! O que a senhora faz aqui em São Paulo? E, por curiosidade, como me encontrou, minha voz saiu mais fria e controlada do que eu pretendia, mas a surpresa e a necessidade de entender a situação eram genuínas. Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável e envergonhada, os olhos baixos. Ah, Natália! Seus pais me deram seu endereço, depois de muita insistência da minha parte. Disseram que você estava morando num lugar bom. Mas... é que... eu precisava muito conversar com você, minha filha. É urgente, algo muito sério. Ela parecia encolhida, uma sombra pálida da mulher altiva e dominadora que eu conhecia. A postura rígida havia se transformado em um corpo curvado pelo peso da vida. Conversar sobre o quê, tia Sônia? E essa sacola vazia? O que realmente aconteceu para a senhora vir até aqui? Insisti, sem abrir mais a porta, mantendo a barreira física e emocional entre nós. Eu não queria ser cruel, mas também não podia ser ingênua. A ferida, embora cicatrizada, ainda estava lá, uma cicatriz que doía ao toque. Ela finalmente me olhou nos olhos, e eu vi neles um desespero tão profundo, tão genuíno, que me tocou, apesar de toda a dor do passado. Natália. As coisas não estão fáceis lá em Campinas. Muito difíceis, na verdade. Eu perdi meu emprego, sabe? A fábrica de tecidos onde eu era gerente há tantos anos, com tanta dedicação, fechou. De uma hora para outra, sem aviso, sem nada. E com a idade que eu tenho, não é fácil arrumar outro, não é? O mercado está tão cruel para quem é mais velho. A poupança não durou muito tempo, com os remédios do seu tio e as contas da casa. E o seu tio, ele está doente, com problemas de coração, precisa de muitos cuidados. As contas acumularam de um jeito que eu não consegui controlar. Estamos com ordem de despejo, Natália. Perdi tudo. Minha casa, meu carro, minhas economias. Tudo. Não tenho mais nada. Aquelas palavras me atingiram como uma avalanche, um choque de realidade que me fez cambalear. Eu, que havia me preparado para qualquer tipo de desculpas esfarrapadas, para manipulações, para chantagens emocionais, estava diante de uma realidade dura e crua, de uma tragédia pessoal. Minha tia, a mulher que me humilhara com seu prato cheio e sua ostentação, agora batia à minha porta com um prato vazio, desprovida de tudo, literalmente sem eira nem beira. Meu estômago revirou, e uma onda de sentimentos conflitantes me invadiu o peito. Compaixão? Sim, porque ninguém merece passar por uma situação tão difícil, uma humilhação pública daquele porte. Mas também uma pontada de justiça divina, uma ironia cruel do destino que me lembrava daquele almoço de domingo e daquele silêncio ensurdecedor. Sinto muito em ouvir isso, tia Sônia, disse, tentando processar a informação chocante e manter a voz firme. Mas, o que eu posso fazer? Como posso ajudar em uma situação tão complexa? Ela deu um passo à frente, e eu percebi que a porta não estava trancada, apenas encostada, uma barreira frágil entre o meu mundo e o dela. Recuei um pouco, mantendo o limite. Natália, eu sei que eu errei muito com você. Eu fui uma boba, uma arrogante, uma pessoa má. Eu me arrependo de tudo que eu disse, de todas as vezes que te magoei com minhas palavras e minhas atitudes. Eu era cega, Natália, cega de orgulho, de inveja, de uma falsa superioridade. Eu via você lutando, batalhando, se esforçando tanto, e, em vez de te apoiar, de te estender a mão, eu te diminuía, eu te pisava. Porque no fundo, eu tinha medo. Medo de você ir mais longe do que eu, de você se tornar tudo o que eu nunca consegui ser. E agora? Agora a vida está me cobrando. Me cobrando caro, muito caro. Eu não tenho para onde ir, minha filha. Seu tio está no hospital, internado. Eu não tenho nem dinheiro para comer uma quentinha, Natália. Eu vim aqui por quê? Porque você é a única família que pode me ajudar de verdade agora. Você sempre foi a mais forte, a mais batalhadora, a mais resiliente.
Eu sei que você tem um bom coração, apesar de tudo que eu te fiz. Por favor, Natália. Me ajuda. Só por alguns dias, até eu conseguir pensar no que fazer, até seu tio sair do hospital e eu me organizar. Não tenho onde ficar, Natália, estou na rua. Ouvir aquelas palavras da boca da tia Sônia, uma confissão de arrependimento tão sincera, tão vulnerável, tão despida de orgulho, era algo que eu jamais pensei que aconteceria em toda a minha vida. Ela estava ali, nua e crua, sem máscaras, implorando por ajuda, uma figura patética e derrotada. A imagem daquele almoço de domingo, com o prato intocado e o silêncio ensurdecedor da família, se projetou na minha mente como um filme, em cores vibrantes. A ironia era cruel, mas inegável. Eu era a garota que não contribuía com nada, a que só chegava para comer, e agora eu era a única esperança dela, a última cartada. Meu coração batia forte, uma batalha entre a razão e a emoção se travava dentro de mim. Uma parte de mim queria fechar a porta na cara dela e dizer, com raiva, você colhe o que planta, tia Sônia. Mas outra parte, a Natália que havia crescido, que ainda carregava um resquício de compaixão e os ensinamentos amorosos da avó Geni, sentia um aperto no peito, uma dor que não era de raiva, mas de humanidade. Era um momento decisivo, onde eu precisaria escolher entre a vingança, a satisfação de vê-la sofrer, ou a oportunidade de mostrar que eu era diferente, que eu havia aprendido as lições da vida de uma forma mais humana, mais digna, mais justa. A chuva continuava a cair lá fora, um véu cinzento que parecia espelhar a melancolia da situação, e o silêncio entre nós se tornou ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar insistente do telhado e o som dos meus próprios pensamentos em turbilhão, uma orquestra caótica de sentimentos. A tia Sônia estava ali, encolhida, o olhar fixo no chão molhado, esperando uma resposta, uma decisão que mudaria o rumo de sua vida, e, de certa forma, que selaria o meu próprio caminho. A imagem dela, tão diferente da mulher altiva, vaidosa e impiedosa que eu conhecia de Campinas, me desarmou em alguns pontos, me fez enxergar a fragilidade humana, mas não me fez esquecer. Lembrei-me de cada humilhação, de cada olhar de desdém, de cada comentário que me fazia sentir pequena, insignificante e sem valor. A ferida ainda doía, sim, mas não com a mesma intensidade lancinante de antes. Eu havia crescido. Eu havia mudado. Eu era uma nova Natália, e era essa nova Natália que precisava tomar uma decisão, que precisava agir com sabedoria. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite nos meus pulmões, buscando a serenidade que eu havia cultivado nos últimos meses. Tia Sônia, comecei, minha voz firme, controlada, mas sem o tom áspero e vingativo que ela talvez esperasse, ou talvez até merecesse. Eu não vou mentir. O que a senhora me disse naquele almoço de domingo, com todos continuando a comer como se nada tivesse acontecido, me marcou profundamente. A indiferença de todos, o julgamento cruel de que eu não contribuía com nada ou enquanto eu me desdobrava em mil para construir o meu futuro, pagando as minhas contas e as minhas faculdades, isso me fez muito mal. Foi um dos momentos mais dolorosos e decisivos da minha vida e me levou a me afastar, a construir a minha vida longe de tudo aquilo que me diminuía, que me sufocava, que me fazia sentir inadequada. Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos marejados de lágrimas, mas permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra, cada sílaba, como quem ouve uma sentença. Durante esses 3 meses continuei, eu trabalhei muito, estudei muito, e conquistei tudo que tenho aqui com o meu próprio esforço e sacrifício. Não tive ajuda de ninguém da família, e não pedi, não implorei. Construí a minha independência, a minha paz, a minha dignidade. E uma das coisas que aprendi, tia, foi que o respeito e a dignidade são inegociáveis. Eu não merecia o tratamento que recebi, e ninguém merece ser humilhado daquela forma. Dei mais um passo para trás, abrindo um pouco mais a porta, um convite hesitante, mas ainda sem convidá-la a entrar completamente, mantendo um limite visível. Eu não sou a pessoa de antes, tia. Não sou mais a Natália que aceitava tudo em silêncio, que engolia as palavras, que se encolhia nos cantos. Eu aprendi a me valorizar, a me defender, a traçar o meu próprio caminho. E por isso, é muito difícil para mim esquecer o que aconteceu e simplesmente abrir a porta como se nada tivesse sido dito, como se tudo pudesse ser apagado com um simples pedido de desculpas. Ela baixou a cabeça novamente, e eu pude ver as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto envelhecido, sem maquiagem, sem a máscara que ela costumava usar. Eu sei, Natália. Eu sei. E eu não espero que você esqueça, eu não mereço isso.
Eu só espero que você me perdoe um dia. E que tenha alguma compaixão por essa velha que errou tanto, que foi tão soberba, mas que agora está pagando um preço altíssimo por sua arrogância e sua inveja. Eu não estou pedindo dinheiro, Natália, eu não vim te pedir um tostão. Só um lugar para ficar por alguns dias. Até seu tio melhorar e eu conseguir pensar no que fazer. Eu não tenho onde ir, não tenho para quem pedir. Seus pais estão com os problemas deles, as primas nem me atendem mais, Natália. Eu estou sozinha no mundo. Ouvir que ela não pedia dinheiro, mas um abrigo, um teto sobre a cabeça, me surpreendeu profundamente. E a menção de que os outros também a haviam abandonado, assim como ela havia me abandonado naquele almoço, trazia à tona a ironia mais cruel da situação. Era a roda da vida girando implacavelmente, exatamente como a avó Geni havia me dito em suas sábias palavras. Eu olhei para a sacola vazia em sua mão, que antes parecia um prato, agora era um símbolo claro da sua vulnerabilidade, da sua completa ausência de recursos. A minha consciência pesou, e eu sabia, lá no fundo do meu coração, que não poderia deixá-la ali, na chuva fina e fria, sem ter para onde ir, sem um porto seguro. Não era sobre ela merecer ou não merecer, não era sobre justiça ou vingança pessoal. Era sobre quem eu havia me tornado, sobre a minha própria essência. Eu não queria carregar o peso de ser tão fria e implacável quanto ela havia sido comigo. Não era minha natureza. Tia Sônia, falei, abrindo a porta um pouco mais e dando espaço para ela entrar, sem, contudo, dar um passo para trás, mantendo a minha posição. A senhora pode ficar aqui por alguns dias, sim. Mas com uma condição. Enquanto estiver sob o meu teto, a senhora vai respeitar a minha casa, as minhas regras e, principalmente, a minha pessoa. Sem comentários desnecessários, sem julgamentos, sem as alfinetadas de antes, sem fofocas, sem maldade. Eu não vou tolerar desrespeito. Isso não é um ato de perdão completo, tia, é um ato de caridade, de compaixão humana. É a minha forma de mostrar que eu sou diferente, que eu aprendi com a vida de um jeito que a senhora, infelizmente, ainda não havia aprendido. Mas o nosso relacionamento, a partir de agora, será construído em bases de respeito mútuo. Se houver qualquer indício de que a senhora não está levando isso a sério, de que não está agindo com sinceridade, eu serei obrigada a pedir que saia. Entendeu? Ela sentiu vigorosamente, várias vezes, os olhos cheios de gratidão e mais lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Natália. Eu prometo. Eu juro. A senhora nem imagina o quanto eu aprendi nesses últimos meses. E o quanto eu me arrependo de ter sido tão cruel com você. Você está me dando uma segunda chance que eu não mereço, mas que eu vou honrar com todo o meu coração. Eu a vi entrar, uma figura encolhida, cansada e quebrada, deixando a chuva para trás. Não houve abraço, não houve calor excessivo, apenas um silêncio respeitoso e uma aceitação relutante da minha parte. Eu sabia que a estrada para a cura e a reconciliação, se aquela um dia existiria de forma plena, seria longa e cheia de obstáculos, de testes. Mas, naquele momento, eu senti que havia feito a escolha certa. Não por ela, não por um sentimento de vingança disfarçada, mas por mim. Por minha integridade, pela pessoa que eu escolhi ser. Eu não era mais a menina que se encolhia e chorava em silêncio. Eu era uma mulher forte, capaz de impor limites e, ao mesmo tempo, estender a mão quando a vida pedia, quando a humanidade prevalecia. Aquele prato vazio na mão da tia Sônia havia sido gatilho para o meu próprio renascimento. E talvez, quem sabe, também para o dela. Um novo capítulo começava para nós duas. E você, que acompanhou essa jornada de altos e baixos, de dor e superação, de mágoa e compaixão, o que faria no meu lugar? Será que a tia Sônia realmente mudou e está disposta a reconstruir? Ou eu deveria ter fechado a porta e seguido em frente, pensando apenas em mim e na minha própria paz, sem dar chance a quem me machucou tanto? Me conta sua opinião nos comentários aqui embaixo, eu leio tudo com muito carinho e quero saber o que você pensa. E se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre a importância do respeito, do amor próprio e da capacidade de superação, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias e de compartilhar com seus amigos e familiares. Ajude a nossa comunidade a crescer para que possamos continuar trocando histórias inspiradoras e aprendendo juntos a cada dia. E se você tiver alguma sugestão de tema para as próximas histórias, ou quiser compartilhar a sua própria jornada, sinta-se à vontade para nos contar.
Sua voz é muito importante para nós. Um abraço forte e até a próxima história.